Fala pessoal, tudo bem? Ontem tivemos o primeiro jogo de os próximos jogos que vai ter dessa seleção com foco agora em Copa do Mundo. Ontem a seleção brasileira jogou contra o Panamá e foi um jogo que nos mostrou muitas verdades. Desde o início, deu de ver que o Brasil em si, né, junto com a sua formação que o seu técnico propõe que seja desde o início do jogo, mostra que acaba sendo muito frágil. E não importa muito bem qual seleção você vai enfrentar, desde França até Chile, a chegar ao ponto de que o Panamá pode acabar causando um pouco de dificuldade para você. Não desmerecendo o país ou a seleção, nada disso. Só que a gente faz um benchmark de comparações de jogadores de um lado e de outro. E o ponto focal desse vídeo é para falar que justamente a seleção brasileira jogou muito bem, mas foi um outro time que jogou e foi também outro tempo. Isso porque no primeiro tempo a gente viu, né, a formação que o Ancelotti quer que seja a sua principal titular, pelo menos de ataque, vai ser assim, com Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Só vendo uma parte interessante. Ah, tá. Matheus Cunha, ele foi considerado como aquele 9, né, de início e tal, ele já era antes. Só que eu achei que não ia ser o Vinícius que queria fazer a ponta esquerda em si, né? Acabou sendo o Rafinha. Muitas das vezes eles acabaram trocando, né? Até acho que o gol sai disso, do Vinícius acabar pegando da ponta esquerda e ir até o meio para fazer aquele golaço. Um belo gol, diga-se de passagem. Mas, no geral, a seleção brasileira teve um jogo muito apático daquilo que a gente acha que é um futebol de verdade. Ainda mais considerando a seleção como a gente viu nos últimos anos aí, pelo menos em vídeos ou outras coisas, já que eu não vi a seleção vencedora, a da última Copa. Mas o ponto que chama a atenção em si é de como o Ancelotti ele tenta se convencer que essa em si é a formação dele. Porque quando vai para o segundo tempo, em que troca os jogadores, basicamente só ficou o Léo Pereira, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo. Só ficou o Léo Pereira, do resto saiu todos os outros jogadores, os outros 10 jogadores. Eu acho que se o Neymar tivesse apto a jogar, ele acabaria entrando também, né, nessa rodagem em si de elenco. E aqui vamos para os nomes que entraram, né? Começando por um. Ederson no gol, Douglas Santos, Ibanes, Danilo jogou como zagueiro ontem. Entrou também o Danilo do Botafogo, né, o Danilo Oliveira, Lucas Paquetá, Fabinho, Ryan, Endrick e Igor Thiago. E, para começo de conversa, deu de ver que foi totalmente a forma de como a seleção brasileira joga. A seleção brasileira realmente jogou como um time de verdade. E eu não acho que o Ancelotti ele não treinou, não, ou então também acaba sendo meio que uma memória muscular, já que esses jogadores, a maioria joga dessa formação 4-3-3, né? Porque deu de ver muitas das vezes o Igor Thiago jogando como ponta em si e o Endrick um pouco mais no meio, depois trocava entre ele e o Ryan. Ficava uma coisa bonita de se ver. O Ryan fez um belo gol, diga-se de passagem, de uma jogada que iniciou foi o Igor Thiago, com uma pressão bem feita em cima do goleiro do Panamá. Com todas essas questões, a gente começa a se debater se realmente vale a pena fazer o primeiro jogo com essa formação, já que não tem se dado muito bem assim, em relação dos últimos jogos. Contra a Croácia foi mais ou menos isso. O Danilo deu muito mais mobilidade para o time. Paquetá jogou muito bem ontem também, fazendo algumas jogadas interessantes. Fez o gol. Tem a situação também em que ele fez uma assistência, se eu não me engano. Acho que foi dele. Jogou muito o Paquetá, mas aquela flutuação, já que o Fabinho ele não avançava tanto assim, né? O Fabinho era mais ou menos que um volante assim, terceiro zagueiro, um volante de defesa mesmo assim, para se acaso desse tudo errado lá, ele poderia ser o primeiro a ir atrás para fazer o desarme e defender a sua seleção.
E, independente de todas essas coisas, deu de ver também de como o Brasil joga bem com essa formação, com os jogadores que tem. Ryan é um cara muito bom, além de ser um cara que defende muito bem sem a bola, joga bem com a bola. O Endrick, Igor, o Thiago, todos esses caras, eles vão querer mostrar um pouco mais de, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais de mídia em si, para que eles mostrem para o seu técnico que eles estão preparados. Assim como foi o Danilo, assim como foi o Lucas Paquetá. O Douglas Santos ontem, que é um lateral esquerdo, para mim, muito questionável, mas jogou bem melhor do que o Alexandro também. O Ibanes, ele não acabou nem se prejudicando, nem algo do tipo. Ele joga muito mais como um terceiro zagueiro, né, um cara para defender em si, do que qualquer outra forma. Danilo também e Léo Pereira também, diga-se de passar, jogou bem. O goleiro também não foi muito testado, então acabou levando o gol também. Mas o que importa em si é para a gente ver de como essa seleção ela é bem diferente quando muda a formação, o tático em si dessa seleção. Então eu fico me perguntando se realmente não vale a pena o Ancelotti investir já desde o próximo amistoso que vai ter até o jogo contra o Marrocos nesse tipo de formação, já que o tempo é muito mais curto do que ele já teve, né, para testar. Desde o início ele quis fazer dessa forma, mas eu acho que hoje em dia não vale mais a pena ficar enxugando o gelo, porque mesmo que chovendo molhadas, todas essas questões aí, deu de ver já que não dá certo jogar assim, e dá de ver também que se ele for um pouco mais, digamos assim, um pouco mais comum com as formações que tem, vai ser dessa forma. Então, não tem como mudar muita coisa, entendeu? Até acho que o Brasil acaba tendo um grande déficit no meio-campo por conta dessa questão de botar quatro atacantes e todas essas coisas. Não vem se mostrando uma boa ideia. Vamos ver como é que vai ser aí no próximo amistoso que vai ter antes em si do jogo contra o Marrocos, já no dia 13 de junho. Então, no mais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que você achou também da seleção brasileira? Você concorda com o que eu estou falando? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal e dá um gostei nesse vídeo. Tamo junto, até mais.